Beleza, estamos ao FIFO. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois estamos aqui em mais uma gravação do podcast RPG com Jambu, que é um podcast que eu gosto de dizer que é uma forma da gente daqui do estado do Pará passar um óleo de peroba na cara, abrir a porta e dizer: e aí, galera, chegamos! Como se a gente sempre esteve aqui, mas nunca estivemos, porque a distância e as faltas de oportunidades atrapalham, mas a gente aqui faz um esforço danado para estar junto na cena nacional do RPG, mas sempre tendo gente de fora junto conosco, participando com ideias, comentários, bate-papos, assuntos em torno do RPG. O importante é somar para crescermos todos juntos. E aí, estamos nós reunidos para discutir mais um tema escolhido pela Associação Dungeon Belém. O tema de hoje é narração com improvisação. É técnica ou falta de planejamento? Olha, tá aí um tema que eu não achei que fosse dar tanto rolê, e não é que está dando. Mais tarde, quando eu entrar na seção de mensagens das redes sociais, não se assustem, tem textões, viu? Tem textões lá para compartilhar com vocês. A contribuição das redes foi bem interessante. Não se preocupem, não tem treta nenhuma nas mensagens, só que a galera aproveitou para esboçar um pouco mais de opinião e eu achei super válido trazê-los para cá. Mas antes de mais nada, deixa aqui, olha só, o Tiaguete tá dizendo aqui para mandar um salve para o Herman, que é super gente fina. Olha aí, Herman. Obrigado. Show. Bom, enfim, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu apresentar as pessoas queridas que estão aqui dividindo tela comigo. Aqui do estado do Pará está Herman Duarte. O primeiro contato dele com o RPG foi em 2003. Novinho, né? Bem novinho. Quando ele comprou em uma banca de revistas o manual do 3D&T. Depois disso, ele comprou os suplementos de Tormenta, o qual jogava com amigos na escola. Mais tarde veio a conhecer Vampiro à Máscara, terceira edição, e Dungeons and Dragons 3.5, onde passou um tempo jogando, sendo na maioria das vezes como narrador. Em 2013, ele teve que parar porque ele estava praticamente sem tempo para quaisquer hobbies. Puxa vida, de vez em quando isso acontece mesmo, até eu já aconteceu comigo. Assim, vivendo somente para estudar e trabalhar. Ele no máximo ia em eventos com aventuras one-shot. No final de 2024, ele pôde voltar e jogar, sendo que atualmente ele está narrando na Associação Dungeon Belém, campanhas de Vampiro à Máscara e Lobisomem, o Apocalipse, ambos da quinta edição. Herman, dá um oi aí pra galera. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom sábado para todo mundo. É isso aí. E para a Carolcita, Carol Bernardino, linda, maravilhosa, gente boníssima, vou apresentá-la. Ela é editora-chefe e diretora executiva da Ginga Editora. Administradora do canal Top Hat Pub, que é um excelente canal, diga-se de passagem, muitas narrativas boas e com temáticas bem variadas. E foi redatora da antiga New Order Magazine. E sempre que pode divulga jogos indies. Inclusive foi por ela que eu descobri o Passion de las Passiones. Graças a ela que eu tive acesso a esse jogaço. Carol, dá um oi pra galera. Olá, pessoas. Eu queria dizer que meu sonho, quando eu crescer, é fazer uma biografia do Herman. É isso. Então tá aí essas apresentações feitas. Então é o seguinte, sim, eu dei boa tarde, mas é para quem estiver com a gente aqui no chat. Agora, quem for nos assistir depois, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que vocês estejam confortáveis. Pronto, feito a fala de praxe, vamos ao assunto de verdade. Narração com improvisação é técnica ou falta de planejamento? Eu, pessoalmente, acho que não dá para colocar em caixinha nenhuma. Cada um tem seu jeitão. Mas também somos muito moldados pelo tipo de jogo que a gente decide narrar. Pessoas narradoras que optam por assumir essa função, elas precisam encontrar algum canto de conforto, né? Não dá para você simplesmente acordar assim, vou narrar um jogo tal, sendo que nunca leu o livro. Não dá para fazer assim, né, gente? A gente tem que ter um conhecimento prévio do jogo para saber qual é o tema, qual é o tom, como é que o sistema funciona, dentre outras coisas. Então, lá vem a preparação.
um mínimo de preparação para você começar a narrar. Mas aí entra aquela questão, tem que planejar tudo ou dá para tocar um nível de improvisação? Novamente digo, depende do jogo. Se você, por exemplo, estiver jogando algum jogo de combate e estratégia, requer um pouco de pensar no que desafios e adversários você vai colocar na mesa. Agora, se você está indo para um jogo mais narrativo, ficar estabelecendo que caminhos tomar, já acho mais difícil. A frustração está ali na esquina para você dar um assunto, dar um olá. E aí, antes da gente partir para esses vais e vens, deixa eu fazer aqui uma recomendação. Olha, esse livrinho aqui, bem bacana, é o Desesperado Nunca, o guia completo dos mestres para a preparação de sessões. É bem fininho, uma leitura legal, ajuda a trazer alguns conhecimentos, algumas informações para quem está a fim de abrir os horizontes das possibilidades das narrativas de RPG. Dito isso, feita essa introdução, vamos agora às contribuições das pessoas convidadas aqui. Me viro para vocês dois, queridos, e pergunto novamente: narração com improvisação é técnica ou falta de planejamento? Herman, é tu que começa. Certo. Tá. Cara, assim, como tu falaste ainda agora, não dá pra colocar numa caixinha, né? Não dá pra dizer ou um ou outro. Eu quero dizer só que eu nunca, nesse tempo narrando, eu nunca narrei sem improviso. Nunca. Isso nunca aconteceu. Assim, porque é o que eu sempre falo, a gente pode se preparar o máximo possível. Sei lá, a gente, como narrador, a gente prepara o A, B e o C. O que o jogador vai fazer? O D. Né? Então, assim, eu acho que é impossível narrar sem improviso. A não ser que, aí eu já acho uma coisa um pouquinho chata, que você amarre muito. Né? Então você pegou aquela sua aventura, ou então uma aventura pronta, que eu também gosto bastante, né? Tem gente que não gosta, tudo eu acho ótimo. E aí você vai amarrar os jogadores de um nível que você, para não ter que improvisar, você deixa as pessoas sem opção, sem escolha. Né? E acaba usando aqueles elementos que chamam até ficou até um termo famoso, acho que é o Goblin quântico, o Obo quântico, algo assim, né? Que o mestre ele quer que aquele elemento apareça para ele não ter que improvisar. E é assim, fica sem graça, né? Porque fica muito determinado, então é impossível. Eu acho que não tem como. Agora, se fosse para dizer que responder a pergunta que tá dando o título pro episódio de hoje do podcast, eu diria que é técnica. Eu diria que o improviso é técnica, até porque para improvisar você precisa de técnica também. Né? E aí eu volto pro que tu falou também, dependendo do sistema que você está falando, você vai improvisar de um jeito ou de outro. Né? Se você está narrando um D&D, que é um sistema, um D&D, por exemplo, estou usando de exemplo, que ele é um sistema que exige mais preparo, tem mais encontros, tem nível de dificuldade, tem baú de tesouro, não sei o que mais. Você tem um espaço menor, mas acaba tendo que improvisar também. Outros já você tem um campo maior, né? Um storyteller da vida, esses aí, mas acaba tendo que improvisar de um jeito ou de outro. E aí você vai ter uma técnica. No D&D você tem uma técnica, no storyteller você tem outra. Né? Eu, por exemplo, no D&D eu deixo minhas cartas de monstro separadas. Então, se os jogadores querem ir pro terceiro caminho que eu não estava esperando, eu deixo, pelo menos eu vou jogar um Goblin, alguma coisa ali. Mas eu sempre improviso. Acho que é quase impossível narrar sem isso. Né? Pelo menos eu acho, é a minha opinião. Muito bom. Carol, como é que você responde essa pergunta? Então, né? Eu sou suspeita para falar, porque todo mundo sabe que eu sou do caos. Inclusive, nós temos uma mesa icônica, digamos assim, do Top Hat há 4 anos já, que todo dia dos namorados eu narro, que é uma mesa de Passion de las Passiones, que o chat manda. O chat compra verdades para a mesa, e saem as verdades mais absurdas que vocês podem imaginar, e eu lido com elas em mesa de jogo. Então, eu acho que improvisação é técnica também. Não adianta você engessar muito, não adianta você achar que você vai ter uma previsibilidade. Porque, por exemplo, eu narro todo domingo de manhã Mouse Guard. Não, tem coisas que você precisa planejar, por mais que eu planeje uma aventura, às vezes eles simplesmente não conseguem resolver o que foi planejado para aquela aventura. Por N motivos, porque eles falharam muito nos dados, e não tem como, entendeu? Eles chegarem no objetivo deles. E aí você tem que ir improvisando com o que dá. E a gente tem que... Eu sempre tenho, geralmente, um plano B ou C, mas com o passar dos anos, geralmente eu monto o início, o meio e o fim. E me preparo para o que pode acontecer nesse meio aí do que eles vão mudar, sabe? Mas eu acho que você não tem como narrar sem improvisar. Eu concordo com ela. É impossível. Muito bom.
Então, permita-me agora trazer um pouco da minha vivência narrando, principalmente o Mundo das Trevas, que é a minha maior vivência como pessoa narradora. Não que eu já não tenha visto narrativas de Dungeons and Dragons, me chama muito a atenção, por exemplo, uma preparação de Dungeons and Dragons, como o Herman comentou ainda agora, que é você colocar criaturas que tenham um nível de desafio compatível com o nível dos personagens. Inclusive, costuma-se nos livros clássicos do jogador ter lá no fundo recomendações de criaturas compatíveis com os níveis de desafio. É recomendado vocês darem uma olhada lá na hora de decidir que desafios de criaturas colocar. Mas isso aí é algo que eu não tenho muita experiência para opinar. O que eu vou opinar é sobre Mundo das Trevas, que é o que eu tenho mais prática. Como é um jogo que abre um leque gigantesco de possibilidades, como o Herman comentou aqui, você pode fazer altos planejamentos e ter 5 alternativas. Uma sexta não é difícil de ser demandada, não é simplesmente aparecer, ela pode ser demandada por quem estiver na mesa e a pessoa narradora que lute. Nesse sentido, descobrindo isso aos trancos e barrancos, comecei a adotar uma seguinte técnica. Eu acho que não dá nem para chamar de técnica, vamos chamar de metodologia. Eu crio um pano de fundo geral, por exemplo, eu pego minha cidade, decido onde cada área de influência tem alguém presente. Um vampiro, ou um mago, ou um lobisomem, seja o que for, ou até humanos. Só para vocês terem uma ideia, nem ficha faço para eles. Eu só tenho algum conceito na cabeça. Eles precisam existir, esses conceitos. E quando eles existem, e eu coloco os personagens das pessoas jogadoras para decidirem para onde seguir, quando elas começam a ir na direção de algum desses preconceitos que eu fiz, olha, preconceito, no sentido bom da palavra, eu fiz um conceito preparado inicialmente e vou colocá-lo na mesa. E aí, quando eles chegam nesses personagens, nessas situações, aí sim eu começo a esmiuçar. Pode parecer improviso, mas na minha cabeça não foi. Por quê? Porque eu já tinha um preparo prévio do que eu queria do personagem e como ele atuava. E aí, quando ele de fato fosse acionado, aí sim começaria os desdobramentos. Então, não há improviso. Concordo plenamente com a Carol. É técnica, só que com flexibilidade. Dito isso, pergunto para vocês. Vocês concordam disso que eu falei? É exagerado demais? Dá para trazer um pouco mais de Railroad? O que vocês acham, Herman? Eu concordo contigo. E no caso do Mundo das Trevas, especificamente, que também é onde eu tenho uma vivência, né? Não tanto quanto tu, tenho um pouco menos experiência, mas foi o que eu mais narrei, foi o que eu mais joguei, é meu favorito. A gente faz isso, deixa preconcebido, e agora na quinta edição existe uma ferramenta muito boa para isso, que é o que eles chamam de Take Health, ou então nível de dificuldade. Então, por exemplo, deixa um exemplo. Eu tenho aqui o mapa da minha cidade e eu tenho área A, B e C. Então eu penso que na área A eu vou colocar um lobisomem, na área B eu vou colocar um vampiro, na área C um grupo de caçadores. Tu pensaste só no conceito, né? E aí, quando eles chegarem, conforme eles forem se aproximando, a gente pode usar, e isso vem no escudo dos narradores, que em vez de você colocar toda a força lá do lobisomem, que vai força tanto, constituição tanto, ele coloca um nível de dificuldade. Então, olha, a parada de idade desse lobisomem vai ser 6. Então, para vocês machucarem ele, vocês precisam de 6 sucessos ou mais, sempre, para todas as paradas. Se você quer convencê-lo de alguma coisa, aí 4 sucessos ou mais. Sempre tem que ficar rolando dados, sempre tem que estar rolando estatística. É como se o lobisomem, a parada de dados deles é 8, mas aí você divide por 2 e passa a ser 4. Né? O que chamam de take half, que traduziram como pegar meio, algo assim. Uhum. E essas ferramentas, e aí entra aquela coisa que a improvisação é da técnica, você usa ferramentas para isso. Né? Você deixa pré-estabelecido alguma coisa ali e caso os jogadores vão por aquele caminho, você vai e esmiuça mais um pouquinho. Claro que também não vai colocar tudo. Então, por exemplo, sei lá, se o inimigo é um lobisomem, eu não vou me preocupar sei lá, com o raciocínio, a inteligência dele. Né? Eu vou pegar aquela parte mais brutal, aquela parte mais de força, aquela parte mais de raiva. E por aí vai. Eu concordo 100% com o que tu falaste, sim. Eu acho que é bem por aí mesmo. Carol, está com você. Cara, eu concordo com você também. Eu acho que você tem que
apesar de eu narrar jogos mais. Eu ia falar que eu narro jogos mais narrativos, mas eu parei, pensei e lembrei que eu narro tudo. Não, é porque já narrei, agora eu parei de narrar quinta edição, mas eu narrava D&D quinta edição, eu narro muito PBTA, eu narro Mouse Guard, e eu gosto de RPG, né? O Raga sabe. A gente tem de tudo no Top Hat. A gente tem um jogo que é a Mike narra, que ele se chama Grande Fecundação. Então, você imagina tudo que já passou por aquele canal em matéria de jogos. Então, assim, eu acho que não tem como ser. Eu não consigo hoje só no improviso. Principalmente porque eu sou muito ansiosa, então eu preciso ter essa coisa mais ou menos organizada. E PBTA, que é o Powered by the Apocalypse, ele te dá nível de dificuldade, né? Que você pode deixar. Por exemplo, aqui vai ter, tipo, se eles forem por aqui, eu vou ter 3 personagens mais ou menos, por ali vai ter o chefão, por aqui vai ter outra coisa, você deixa mais ou menos pré-estabelecido. Geralmente, quando eu narro Monster Hearts, que são adolescentes e tal, aqui na escola, aí eu sempre já deixo pronto, por exemplo, 3 professores, umas coisas assim, áreas de interesse dos alunos, que eles provavelmente vão, no NPC, o que aquele NPC é, mais ou menos, assim, já engatilhado, porque eu tenho que vai acontecer se eles forem para aquele caminho, né? Eu não gosto do improviso com técnica, tipo, improviso pensado, sabe? Sim. Meio a meio. Deixa eu aproveitar então, vou olhar agora pelo outro lado, mas aqui eu vou demandar da experiência de vocês dois, pois vocês já me informaram que já jogaram jogos como, por exemplo, Dungeons and Dragons. Considerando jogos de combate estratégicos que demandam um pouco mais de planejamento, o quanto vocês conseguem flexibilizar e deixar o improviso conduzir um pouco a jogatina da mesa? Por que eu pergunto isso, gente? Porque geralmente quando a gente está numa dungeon, e aí quando eu falo quando a gente está numa dungeon, significa que vocês estão naqueles corredores que tem toda uma sequência de desafios, adversários, antagonistas, e você previamente pensa, olha, aqui tem que ter, vamos dizer, 5 goblins, mas ali na frente tem que ter uma minhoca rastejante. Tô inventando, viu, gente? e assim vai. Só que, em um dado momento, vocês vão sentir que os jogadores ou estão superando muito fácil, ou estão tendo dificuldades para superar. E aí vocês vão ter que se virar nos 30. Na experiência de vocês, como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Porque isso vai demandar um improviso. Ou vocês são afim de dizer, olha, sinto muito, TPK farelo para vocês. Dessa vez eu chamo para Carol começar. Cara, eu sou suspeita para falar, porque até quando eu narrava D&D Quinta Edição, eu narrava coisas fora da casinha e eu adaptava bichos existentes para aquilo que eu queria. Como assim, Carol? Então, uma vez os meus jogadores foram contratados por Heitor, Cícero e Prático, sim, os 3 porquinhos, para salvarem eles de uma matilha de lobos que estavam atacando a vizinhança. No meio do negócio, eles começaram a se questionar se não estariam os porquinhos errados e se eles não deveriam matar os porquinhos e salvar os lobos. Por fim, alguém falou, mas nós já recebemos o dinheiro, é muito desonesto de fazer isso. E eles resolveram seguir o caminho deles. Mas assim, obviamente, eu tinha preparado mais ou menos a ficha dos porquinhos, mas eu não achei nunca que eles iam querer matar os porquinhos. Mas num dado momento falaram, não, peraí, por que eles estão querendo atacar o pobre do lobo? Os lobos só precisam comer, eles não tem como fazer os porquinhos comida. Eu falei, meu Deus. Mas acontecem reviravoltas inesperadas. Eu tento ter algo engatilhado, tipo, vamos por aqui, vamos tentar, entendeu? Aparece o mestre dos magos, ele resolve te dar um conselho inesperado. Eu, tipo, não vá por essa porcaria desse caminho, Felipe. E aí ele vai embora. Coisas assim, a gente tenta. Né? Às vezes não dá, mas a gente tenta. Muito bom. E você, Herman? Nesses casos são um pouco mais difíceis, né? No caso desses sistemas assim. Então, eu concordo com o que a Carol falou. Eu tento também fazer algum recurso desses. Aparece algum sábio, ou
sei lá, ou o rio, o caminho, ou passou um rio pelo caminho e vai retardar um pouco para eles chegarem no lugar que eles queriam ir, né? Mas eu tenho literalmente cartas, porque eu uso cartas mesmo, né? Então eu deixo umas caixinhas de reserva lá para aqueles monstros que sempre vão aparecer. Uhum. Então vamos supor se eu estivesse narrando isso aí, essa aventura que a Carol falou, vamos supor que fosse o narrador e eles resolvem matar os porcos, né? Resolvem. O que eu faria num caso como esse? Por exemplo, vamos retardar a aventura deles. É colocar uns bichos genéricos que sempre tem aventura, um goblin, um ogro. E por trás eu ia já estar separando alguma carta parecida com o que seriam os três porquinhos, né? Talvez eles tivessem status de 3 grandes magos, ou tivessem status de 3 grandes guerreiros, né? Dependendo do que tivesse. Então eu pegaria talvez nos meus arquivos alguma coisa ali, né? Colocariam algo no meio do caminho para distraí-los enquanto eu preparo o caminho que eles resolveram pegar. Né? Porque sempre vai ter alguma coisa genérica que você pode colocar, um rio que caiu, uma tempestade, um mago que apareceu. Mas eu tentaria fazer isso, né? Tentaria fazer assim. Agora, uma coisa que eu jamais faria seria dizer que não daria. Então vamos supor que a gente quer matar os porquinhos. Aí tem mestre que amarra, diz, não, agora entrou um necromante super poderoso que protege eles e vai fulminar vocês. Isso eu nunca faria. Vocês querem fazer, vocês vão fazer. Agora eu daria um jeito. Eu vou me enrolar mais um pouquinho aqui, coloco um combate aqui para aumentar. Aí entra o outro tema do teu outro podcast, acho que 2 ou 3 atrás, sobre a questão da inteligência artificial. Nessas horas ela ajuda, essas coisas secundárias. Diz, olha, faz rápido aqui o status de porcos, eu quero que eles sejam 3 magos poderosos. Entendeu? Claro que ele não vai criar uma posta, mas olha, faz rápido. Preciso de 3 magos poderosos status para DD5. Faz rápido agora, que preciso para agora. Aí, pum, aciona a inteligência artificial para fazer esse tipo de coisa. Entendi. Era o que eu faria. Né? Então, tudo é uma técnica, improvisação, mas com técnica. Né? Não vai fazer aquela improvisação pobre, né? Dizer, não, pronto, não, subir uma muralha de gelo aqui, vocês não podem passar, estão protegidos. Aí, realmente, isso para mim não tem como. Nem como jogador eu gostaria, e nem como mestre eu também jamais faria. Eu quero dizer que eu já passei por uma situação dessa, gente. Eu tava jogando D&D 3.5 e eu tirei 3 20 seguidos, né? Ó, Pô, 3 20 seguidos, eu bati o chefão. E aí o narrador ficou com ódio mortal. E aí caiu um raio na criatura que eu tinha acabado de matar e ressuscitou ela. Isso aqui não dá. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente na crônica de Hunter que eu estava fazendo. A gente fez uma aventura, o nome da aventura era Besta de Bragança. Né? A minha ideia era que fosse um lobisomem. Na verdade, não lobisomem garou, eu botei aquele que virava o javali da terceira edição, era o Gronder, uma coisa assim. Ele virava javali, mas era um metamorfo. E eu queria que essa Besta de Bragança fosse até o final. Só que na segunda sessão dos jogadores, inclusive o Thiago, acho que ele está nos assistindo, ele tirou, acho que agora você tira 2 acertos e fica 4, né? Isso. Eles estavam caçando, a minha ideia é que eles caçassem o lobisomem até o mato e se perdessem. Só que ele tirou 6 acertos, porque ele tirou 4, os 2 críticos virou 4, virou 5, virou 6. E ele conseguiu capturar o lobisomem. Assim, a segunda sessão. O que eu podia fazer? Eu podia fazer assim, não, ele conseguiu escapar, ele se teletransportou, ele virou Crinos, atravessou para Umbra. E é isso, vocês estão caçando, mas bem, ele conseguiu. Eles conseguiram capturar o lobisomem. O que eu fiz? Disse, bem, esse desafio já é pouco, então vamos colocar um vampiro agora. Esse lobisomem ele é o servo de um vampiro. Que foi uma coisa que eu revelei depois, usando uma própria, inclusive. Fiz um diário e tudo certinho. Mas para mostrar, ele conseguiu 4 acertos. Então ele matou a história aqui. Eu podia muito bem dizer, não, você não conseguiu nem com 6 acertos, 4 acertos que você conseguiu. Mas não, eu disse, não, você conseguiu, a gente fez o quê? Criei outro desafio ainda maior. O lobisomem morreu, mas a gente tem um vampiro muito mais poderoso por trás. Sim. E assim a gente vai desenrolando. Inclusive, acho que eles gostaram até mais que isso tenha acontecido, né? Enfim. Eu pessoalmente acho, aproveitando esses 2 casos que vocês citaram, que a gente precisa ser honesto, saca? Se eles superaram o desafio, vamos dar o mérito da conquista. Acho Exatamente. que faz parte da diversão do RPG, você celebrar as conquistas, ao invés de você ficar desdobrando a dificuldade, deixa a celebração e cria um desafio seguinte. Eu, por exemplo, Herma, aconteceu algo similar comigo disso que você relatou, recentemente no Belém das Trevas. Eu tava com um vampiro hiper poderoso com a disciplina dominação. E todo mundo que ia bater com ele mentalmente perdia. Então eu deixei, o grupo que foi atrás, porque ele era o alvo do grupo, estavam prontos para enfrentá-lo. E eu estava só aguardando o momento para lançar a dominação com um trunfo.
E a cena levou para isso. A cena era perfeita para ele usar a dominação e derrubar de uma só vez os 4 personagens que estavam enfrentando ele. Cara, eu não só não obtive sucesso, como eu tive falha crítica. Eu fiquei olhando para aquele resultado. Eu fiquei assim, caraca, o que fazer agora? Cara, e na quinta edição do Vampiro ainda tem mais possibilidade, porque agora você tem o sucesso, você tem a falha bestial e você tem o Messi Critical. Então, Sim. assim, tem muito mais. Às vezes você não tá esperando que ela tire o Messi Critical, que é bem difícil, né? Uhum. E aí você tem que, ao mesmo tempo, dar a vitória, você conseguir um crítico, mas tem um crítico bagunçado. E aí o improviso, aí quem entra mesmo, né? Realmente. Sim. E aí, qual foi a minha improvisação? Que é o que eu falei ainda agora. Eu dei o mérito para eles, porque de alguma maneira, tudo que levou ali para o meu fracasso nos dados foi mérito deles. Eles levaram até aquele momento. Então, fiz o personagem perder naquele confronto com eles. E aí eu criei uma cena de interação de personagens. O meu improviso surgiu aí. Eu aproveitei para criar um ambiente para eles já desdobrarem o assunto para coisas posteriores. Aí eu fui soltando informações, fui soltando coisas que foram úteis para as cenas seguintes. E isso foi tudo no improviso. Eu não estava preparado para liberar uma série de informações que eu liberei naquele dia. E funcionou. Mas por que funcionou? Porque, como eu falei no começo aqui desse podcast, eu tinha espalhados conceitos. Aí eu só fui meio que abrindo as gavetas e tirando, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e fui entregando para eles. Esse improviso funcionou. E aí casa muito com o que vocês estão falando aqui. Mas olha só, deixa eu virar para vocês e perguntar, o quão isso desse improviso não se mistura com a regra de ouro? O que vocês acham? Carol? Cara, eu acho que tem a ver. Eu acho a regra de ouro importante, tá? Eu uso regra de ouro. Por exemplo, Mouse Guard. Mouse Guard tem a seguinte regra. Quando você tá rolando um conflito, só o narrador e o líder do conflito que interagem. Os outros jogadores ficam sem fazer nada. E o Mouse Guard é em stream. Cara, e é muito chato ser só o narrador e o mestre do conflito resolvendo um negócio que vai durar, tipo, meia hora. Então eu não uso essa regra de conflito. Eu coloco cada um para decidir, eu coloco eles para decidirem o que eles vão fazer em conjunto e opinarem nas ações deles e ajudarem a interpretar as ações deles. Já é uma regra de ouro. Então eu acho assim, improvisação e regra de ouro, elas caminham lado a lado. Porque às vezes você não vai conseguir, ou não é tão interessante você seguir a regra ao pé da letra, entendeu? E sempre que me falam sobre regra de ouro, eu falo, gente, às vezes, pelo bem da diversão do grupo, você precisa abrir mão, você precisa fazer o uso da regra de ouro para deixar a coisa mais divertida, mais interessante. Não adianta você engessar também totalmente as coisas, porque não adianta. E aí, sim, claro, você vai ter uma regra de ouro que é, eu talvez para improvisar tenha que modificar isso, aquilo, aquilo ali. Acho válido, acho justo e acho que elas conversam muito bem, tanto a improvisação quanto a regra de ouro. Muito bom. Herman? Concordo. Eu acho que a regra de ouro e o improviso, elas andam juntas. Eu uso sempre, para mim, a regra de ouro é uma coisa que eu não abro mão. Especialmente storyteller, D&D que tem coisa de mais regra, assim, mas storyteller especialmente. E eu acho que sim. Até porque muitas vezes, quando você vai improvisar, você vai acabar usando. Assim, não tem como não usar a regra de ouro. Tem coisa que a regra vai até te atrapalhar. Né? Tem você fez algum improviso ali que uma rolagem de dados que o sistema usa pode demorar muito. Né? Ou então pode deixar muito o monstro muito forte ou muito fraco, alguma coisa assim. Então, eu acho que sim, eu acho que elas são até indissociáveis. Então, sim, a regra de ouro e o improviso andam juntos e uma depende da outra. E assim. Muito bom. Agora eu quero voltar para um assunto que a Carol soltou mais cedo. Eu acho interessante a gente trazer à tona. Jogos com o sistema PBTA, que é o Powered by the Apocalypse, ele meio que incentiva a pessoa que assumiu a função de narrar não criar tudo, deixar muita coisa aberta.
e a construção ocorrer ao longo do desenrolar da narrativa. Eu não sei do Herman, mas eu sei da Carol que ela tem aí bastante experiência. Bora trocar uma ideia sobre sistemas dessa maneira, sistemas que permitem a construção coletiva do jogo, que aí não é tanto preparação, é o sistema mesmo dizendo, olha, vamos construir dessa maneira, porque ele foi desenvolvido e projetado para funcionar dessa maneira. Carol, como é que tu achas que funciona o planejamento em torno de jogos como PBTA? Cara, geralmente PBTA eu faço sessão zero, né? Porque muitos PBTAs, eles têm um pouco mexe com um pouco do psicológico e tudo mais, e eu gosto de fazer a sessão zero, porque PBTA, ele tem na ficha deles a questão do relacionamento, né? E aí você tem que montar o quadro de relacionamentos, como tem no V5 hoje em dia, com os seus personagens, mas isso sempre teve no PBTA. Então eu acho legal fazer uma sessão zero e aí vai montar aquilo. E o que eu faço, Carol, quando eu vou narrar uma campanha de PBTA? Eu peço para todos os jogadores criarem uma verdade e um boato sobre aquele mundo, ou sobre os outros personagens, etc. Claro, e às vezes eu me preparei para narrar uma campanha que não tinha nada a ver com o que eles colocaram na mesa. Mas foi a sessão zero. Aí eu pego tudo aquilo que eles... Porque eu também tenho uma noção do que eles estão esperando daquela mesa. E aí eu pego aquilo para preparar. Mas eu preparo daquele jeito que eu te falei. Eles têm que chegar do ponto A ao ponto B, com isso aqui no meio, e eu espero que dê tudo certo no processo. O que sair daquilo a gente improvisa. Porque PBTA tem sucesso parcial, o narrador não rola dado, quem rola são só os jogadores. O PBTA ele é mais narrativista. Um sucesso do jogador, ele sempre incentiva você a pedir para o seu jogador narrar como é que foi aquele sucesso, entendeu? Então, eu me adaptei mais a essa questão de improvisação também, narrando Passion de las Pessoas. Porque Passion tem um movimento que é revelar uma verdade chocante. E ele diz o seguinte: se você tiver sucesso, aquilo que você está revelando é verdade, independente do que quer que tenha acontecido na novela antes. Então, assim, você jogou na mesa, tirou um sucesso e é verdade, acabou. Então você tem que saber lidar com aquilo, independente do que aconteceu antes. Se você quiser arrumar um motivo para explicar como é que foi que aquilo aconteceu, como é que o fulano é irmão do Beltrano e herdou a fortuna do tio, sendo que eles não eram nem parentes, aí você tem que se virar nos 30. Então, assim, o PBTA ajuda muito você a pesquisar a improvisação, e eu acho que não dá para você falar, eu preparei tudo. Você, como narrador, achar que você vai preparar tudo para narrar uma mesa de PBTA é a receita certa para frustração. Você vai sair frustrado porque os seus jogadores vão provavelmente fazer tudo diferente daquilo que você imaginou que fosse acontecer. Então, prepare o básico, o mínimo necessário para a campanha rodar, respira fundo e vai. Isso aí. Herman, tu tem alguma experiência com PBTA? Não, nunca joguei esse sistema, nem narrei. Não tenho experiência nenhuma. Tranquilo. Mas aí fica aí como essa alternativa para quem estiver nos escutando ou nos assistindo, esses outros jogos cuja construção é coletiva. Ela ocorre ao longo do jogo. Então, o planejamento, tal como nós conhecemos dos jogos clássicos, é diferente. Então, você precisa, naturalmente, ler o livro, ver o que ele recomenda para você se preparar adequadamente. Agora, meninos, proponho da gente ir para as mensagens das redes sociais. Temos mensagens bem grandinhas que vai demandar os nossos comentários. Então deixa eu abrir aqui a tela. Botar aqui para todo mundo ver conosco. Pronto, tá abrindo aí. Beleza, partindo da rede social Blue Sky, temos a manifestação do Duval. Prepare-se que o texto é longo. Ele disse o seguinte: improvisação na narração é pura técnica. Exige muito planejamento prévio para que quem estiver narrando consiga conduzir uma sessão/campanha de forma fluida. Se não for bem executada, a narração perde impacto. Mas isso faz parte do aprendizado.
Dizer que improviso é falta de preparo é absurdo. Penso eu que entra na mesma seara do trabalho enquanto eles dormem. O improviso se nutre de algumas características essenciais, como experiência, repertório e confiança, e isso é muito legal. Pessoalmente, ainda prefiro me preparar, mesmo que com um resumo básico, por falta de confiança mesmo. Além disso, o excesso de planejamento pode atrapalhar, principalmente se você pretende dar liberdade para quem estiver jogando interagir com o mundo. Só quem já mestrou uma sessão de RPG sabe que todo grupo é especialista em fazer o exato oposto que foi planejado. Olha só. Improvisar não é bagunça, requer prática, mas cada um desenvolve isso no seu tempo. Grande abraço. Olha aí a mensagem do Duval e eu me viro para ti, Herman. O que tu acha aí da mensagem do Duval? Olha, eu concordo. Eu concordo com isso, especialmente na parte que ele diz que você tem que ter um repertório para improvisar. Então, assim, quanto mais você conhece aquele sistema que você está narrando, sistema barra cenário, mais ferramentas você vai ter para improvisar. Então, assim, se você tiver um bom conhecimento, a improvisação ela sai melhor. Né? Voltando àquele exemplo que eu te falei ainda agora, que para mim foi que teve dessa campanha de Hunter, o que eu fiz foi o seguinte: eu criei o vampiro, e como é que eles encontraram? Como é que eles sabiam que esse vampiro existia? Eles acharam o diário do lobisomem. E nesse diário, eu coloquei vários elementos do mundo das trevas, não usando as palavras próprias, mas, por exemplo, que era um vampiro ancião, que ele tinha dito pro lobisomem que o lobisomem era um guerreiro de Gaia, que ele tinha que combater a Wyrm, entendeu? Já fazendo aquelas conexões com outros elementos do mundo das trevas para enriquecer aquele improviso. Mas por que isso foi possível? Porque eu disse outros títulos, eu disse suplementos, enfim. Isso vale para qualquer sistema, seja D&D, seja GURPS, seja... enfim. E eu concordo. Você tendo um repertório bom, você consegue fazer um improviso de forma melhor. Né? Diferente, por exemplo, se você lê só um livro básico, ou lê pouco, na hora de improvisar vai sair talvez uma coisa não tão legal assim. Muito bom. Antes de eu passar para a próxima, vou jogar aqui um elogio que deram para a Carol aqui no chat. O Leandro Gamezed disse o seguinte: vim prestigiar a melhor editora-chefe de RPG desse nosso Brasil. Olha aí, Carol. Leandro, olá, meu querido. Muito bom. É Leandro do Cangaço. Ele mesmo. Sim. Então, Carol, agora a gente vai para o comentário do Matheus Tiamat, do canal D12Cast, que disse o seguinte: pode ser falta de planejamento, mas se for um desperdício, era um desperdício, pois como técnica é uma ótima ferramenta. A capacidade de improvisar e interpretar diferentes NPCs pode ser aperfeiçoada. A de improvisar decisões de regras, a arbitragem, também, assim como ir gerenciando as ações dos jogadores e a ficção. O que tu acha, Carol, do comentário do Matheus? Eu concordo, porque realmente, como a gente falou, improvisação é uma ótima ferramenta. Você ter essa capacidade de improviso, você ter como puxar coisas daí. Porque jogador é caótico, gente. Não tem como você planejar tudo. Entendeu? Óbvio que antigamente eu improvisava muito mais. Por quê? Porque nós éramos adolescentes e a gente resolvia jogar RPG na hora do recreio. E aí a gente tirava histórias da cartola. Assim, vamos jogar o quê? E se virava nos 30. Mas hoje em dia, mais maduro e tudo mais, o jogo é planejado. Mas eu concordo, cara. Você precisa improvisar, é uma ótima técnica. Recomendo todos, entendeu? Porque faz diferença. Muito. Muito bom. Vamos ao próximo comentário agora, vindo do Facebook, pelo Luciano Bastos, que está aqui com a gente no chat. Ele disse o seguinte: durante os tempos áureos da era de ouro do RPG, nos anos 90, o máximo que o brasileiro RPGista conseguia era os módulos básicos de jogos como GURPS, AD&D, Star Wars D6, Call of Cthulhu, Warhammer, Vampiro, etc. Aqui era mandatório a expansão da criatividade em uma sequência mais ou menos encadeada de aventuras sandbox, cheias de imprevistos e situações emocionantes.
hilárias e terrivelmente mal planejadas. Meio que me identifiquei, Luciano. Mas estava tudo certo, pois a diversão era garantida e isso serviu para fazer os brasileiros mestres de RPG extremamente criativos e dinâmicos, como observado e comentado pelos próprios Dave Arneson e Mike Pondsmith em visita ao Brasil nos anos 90. Carol, minto, Carol não, Herman, tá aí uma coisa que eu sempre escuto, que o RPG nos Estados Unidos ele é muito railroad, muito focado naqueles sistemas de combate, e que aqui no Brasil ele se moldou muito mais para narrativa, graças a vários jogos que davam liberdade para isso. O que tu acha, Herman, em função do que o Luciano comentou? Eu concordo com isso aí. Eu vivi essa época, inclusive. Já não era nos anos 90, né? Como tu falou no começo, quando tu falou da minha mini biografia, eu comecei nos anos 2000, mas já aquela comecinho, né? Pegando um pouco dos anos 90. E era difícil. Na verdade, esses aí que ele falou, nem esses aí tinha. Porque, na verdade, o que a gente conseguia era os 3D pé na banca e acho que Vampiro, só Warhammer, Call of Cthulhu, Star Wars, nada disso. Então, assim, acabava tendo que ser criativo mesmo, porque a gente tinha que criar, não tinha muita opção. E repetindo o que a Carol falou, no recreio. Então o que a gente fazia? Ia pro recreio, jogava atualmente, o recreio tinha 20 minutos. Né? Se a gente, com uma sessão de 3 horas, a gente tem que improvisar muito, e tu imagina esses 20, 30 minutos ali. Né? Então eu concordo com isso, concordo com o que ele falou, né? Tinha pouca coisa, pouco a gente tinha que improvisar bastante. Né? Os americanos talvez tenham essa questão de ser um railroad, porque vem de lá. Então, aqui, enquanto a gente estava lutando para ter um ou dois livros, a gente tinha tudo por $5, $6, talvez. Né? Então, acabava tendo que ter esse jeito. Mas, assim, eu acho que é isso mesmo. A gente foi pegando uma coisa dali, outra coisa de lá, pegava os módulos básicos que tinha e ia fazendo. Ia no recreio ali. E foi assim a gente cresceu, né? E foi virando grande improvisador. Talvez tenha até incorporado na nossa cultura do RPG brasileiro. Isso é que eu não concordo 100%. Muito bom. Vamos agora ao próximo comentário, que é do Rafael Pregador, que vai ficar para Carol comentar. E o Rafael disse o seguinte: é técnica, mas precisa muito talento para fazer a leitura do momento e acrescentar o que vai aumentar a imersão da sessão. Carol, quando ele fala fazer a leitura do momento, é ter um pouco de percepção. Sabe aquela visão do ambiente, só que numa percepção de imaginação, é você ter, como diria o Lion de Thundercats, é a visão além do alcance. Então quer dizer que toda pessoa narradora vai ter que ter um olho de Tandera na mão para isso? Cara, eu não acho que eu tenho olho de Tandera, não. E eu me lido muito bem com Passion de las Passiones. Inclusive, eu narrei uma mesa presencial. Os meninos foram para jogar D&D. E eles quiseram conhecer Passion de las Passiones. E o rapaz, um dos meninos, saiu e falou pra mim assim: foi melhor do que matar um dragão. Então, uma pessoa que foi pra jogar D&D olha pra sua cara e fala que a sua mesa de Passion foi melhor do que matar um dragão. Eu acho que eu mandei muito bem, sinceramente. Então, eu não acho que você tem que ter uma visão além do alcance. Acho que você tem que entrar no clima, porque não adianta você parar pra narrar. Seus jogadores estão no clima do caos e você tá no clima do Railroad. Vão sair muitas pessoas frustradas daquela mesa, sabe? Tipo, você, que queria Railroad, seus jogadores que queriam caos. Então, eu acho que tanto os jogadores quanto o narrador, eles precisam entrar no clima e ter uma noção do que eles esperam daquela mesa para poder a coisa funcionar. Mas não precisa ser uma visão além do alcance. Eu acho que um contrato social prévio já ajuda. Concordo plenamente. Agora, avançando para o próximo comentário, já vem direto do Instagram, feito pelo Leonardo Nopertiu, querido Nopertiu, do canal Nopertiu, excelente narrador de RPG. E ele disse o seguinte: na minha opinião, ambas existem. Tem gente que prepara para improvisar melhor, numa visão de preparação mais tradicional de mesas. Numa visão de jogos como Iron Sworn e seus derivados, onde preparação é jogar, o jogo te pede para não preparar de forma tradicional e te convida a experimentar a preparação como jogar. Certamente existe técnica e improvisação, existe também a pessoa que só prefere não estar presa a nada e fazer o rolê ali na hora. Se existe diferença de qualidade entre esses métodos, eu me pergunto,
o Nopertiu comentou bastante coisa que a gente já comentou aqui, mas eu quero destacar algo que vocês já soltaram, mas a gente não esmiuçou. A Carol comentou ainda agora da narrativa feita de improviso no intervalo do colégio. Que não tem tempo de preparação não, viu, gente? É tudo movido na vontade da molecada do tipo, bora jogar, o quê? O que der na telha. E aí alguém traz a telha literalmente pro jogo e o pessoal se diverte. E aí eu viro pra vocês, o quão de improviso tem isso e também preparação? Porque, gente, tem que ter um pouco de preparação. Minimamente, por exemplo, do que é saber o que é um RPG. Gente, saber o que é um RPG também é preparação. Você ter ideia de como são a composição social de quem vai assumir cada função na mesa de jogo. E como aquilo vai funcionar aqui também envolve contrato social. E você saber como é que o contrato social funciona naquele coletivo feito aos improvisos. Feito aos improvisos. Eu me viro pra ti, Carol. O quão improvisado é isso? Não. Nunca parei para pensar nisso. De verdade. Eu acho, porque geralmente assim, a gente estabelece um contrato social. Na época do colégio, a gente não parava muito para pensar nisso. A gente parava porque a gente queria saber que a gente queria jogar. E todo mundo se conhecia, então todo mundo sabia mais ou menos os seus limites, né? O contrato social ficava implícito. E nos anos 90 a gente não falava sobre segurança na mesa de RPG. O que de verdade era um erro muito grande. Não façam isso, por favor. Então, assim, não se tinha essa noção de segurança, não se tinha essa noção de contrato social. A gente estava ali só para zoar e se divertir. Mas hoje em dia eu acho que o contrato social é importante. Eu acho que a sessão zero, aquele formulário de segurança, eu acho importante. E aí eu acho que não chega a ser tanto um improviso o contrato social. É uma parada que foi estabelecida antes e você vai se guiar por aquilo ali para você montar as coisas da sua mesa. Porque também é desrespeito. Uma parada que já foi estabelecida no contrato social, você simplesmente ignorar e fazer diferente na sua mesa, sabe? Pelo menos eu penso assim. Muito bom. Então eu acho que o contrato social acaba sendo um acordo, não chega a ser bem um improviso. Eu acho que ele é uma coisa que vai te nortear como é que você vai montar aquilo. Isso aí. Vamos ao próximo agora comentário. Deixa eu descendo aqui a tela. Já veio direto do Threads, feito pelo Joca Jasper, que disse: a incerteza da guerra não é o inimigo do plano, mas a sua prova. Sem um objetivo, a mais brilhante das improvisações é fútil. Ele trouxe uma citação de Alaric Volstil, mestre do tabuleiro da Corte do Inverno. O RPG, por mais planejado que seja, exige, em muitos casos, a improvisação como única solução. No entanto, para improvisar é preciso ter domínio do que se está fazendo. A falta de planejamento no RPG surge em outros pontos, como marcar outro compromisso no mesmo dia de jogo ou esquecer materiais essenciais como fichas, dados, grids, entre outros. Mesmo que improvisados, esses imprevistos podem prejudicar a experiência do jogo. Herman, o que tu acha desse tipo de improviso? Que até então a gente não tinha pensado nisso. Que é um improviso do tipo, putz grila, eu tinha pensado em usar o grid, mas esqueci em casa. O que fazer agora? Herman? Achei legal esse comentário, porque até agora a gente estava falando de improviso de narrativa, né? Que eu imagino que seja o principal, realmente. Mas nesse caso aí, especificamente, eu acho que aí é falta de planejamento. Porque, assim, coisas essenciais como ficha, dado, grid, o narrador precisa levar. Aí eu acho que improvisar isso não é legal. Assim, se acontecer, claro, você vai improvisar, você vai fazer um risco ali, alguma coisa, usar ficha no celular, mas nesse caso eu não acho bacana. É diferente, por exemplo, do improviso narrativo, que pode levar a situações até melhores, que os jogadores gostam mais, já aconteceu comigo N vezes o improviso, mas nesse caso eu acho que é falta de planejamento. Né? Eu até quando eu vou narrar D&D, que é um jogo cheio de tranqueira, minha esposa até fala assim, eu tava narrando o Mundo das Trevas, que eu levava uma mochilinha com um livrinho, né? Aí quando eu comecei a levar a D&D, que eu levava miniatura, livro, nossa, hoje é grande essa coisa, hoje é D&D. E era uma mala, né? Uma mala enorme. Nesse caso, eu acho que é preciso. Eu acho que a improvisação nesse caso não é legal. Se o mestre esqueceu de levar alguma coisa, eu acho que o improviso aí, na verdade, vai ser o contrário, ele vai empobrecer. Embora seja possível fazer, mas eu acho que vai tornar a experiência um pouco mais pobre e pode sim prejudicar. Né? Você
esquecer uma ficha, poxa, ainda mais se for um sistema mais complexo, mais matemático, né, como um GURPS da vida, um D&D, eu acho que sim, nesse caso ele vai prejudicar e vai prejudicar bastante. Aí não é legal, realmente. Eu vou esticar um pouquinho mais porque eu achei legal esse assunto ter Eu vindo à achei muito tona, boa também. que eu pessoalmente discordo um pouquinho só de ti, Herman, porque é o seguinte, muitas das vezes a vida nos leva a inviabilizar certas coisas, não é de Sim, sim. propósito. Ocorreu, não deu. Sim, Só que o que eu acho que o grande lance, aí eu me viro pra Carol, é ser franco com quem tá na mesa e dizer, olha, galera, eu esqueci tal isso, não foi possível trazer grid, não foi possível trazer miniatura. Existe a possibilidade de eu narrar, mas vou ter que adequar em cima da hora para tentar trazer alguma experiência. E aí deixar o grupo como um todo decidir se adia ou vai no improviso. O que tu acha disso, Carol? Cara, eu acho que a sinceridade sempre, né? Muito melhor você chegar e abrir o jogo, ó, gente, aconteceu isso, esqueci, foi mal, não deu. O que que a gente faz? E aí, eu acho que não vai ser tão bom, mas se as pessoas falarem assim, vamos dar um jeito, vamos usar tampinha de garrafa, vamos fazer uma coisa. Se for, o grupo concordou, não, vamos mesmo assim, beleza. Mas eu acho que a sinceridade sempre. Mas tem coisa que eu realmente acho que você tem que levar, foi como o Herman falou. Ano passado, eu narrei no DOF Mouse Guard. Mouse Guard tem carta, porque para conflito tem negocinho tem token, aí eu levei as cartas para o conflito, os tokens de condição para os jogadores, eu fui levando tudo que eu precisava, que os pontos de destino e persona, que também são tokenzinhos, tudo que eles precisariam para jogar. Não tem grid, mas se tivesse necessidade, eu teria levado o grid e as miniaturas. Agora, não adianta eu chegar para narrar Mouse Guard e aí vai ter um conflito. Cada um tem que puxar uma carta. Cadê as cartas? Sabe? Eu acho muito complicado. Eu acho que se você tem coisas que você tem que se preparar, ou então jogar limpo, a gente. Não deu, esqueci. Vamos jogar outra coisa? O que vocês acham? Né? E eu acho mais honesto fazer assim. Muito bom. Vamos ao próximo comentário, agora do V-Dragon, que disse: narração com improvisação é uma técnica. A improvisação deixa a narrativa mais divertida e faz com que os jogadores se surpreendam com alguma interação. A improvisação também pode ser uma forma de narrar, apresentando coisas aleatórias e encontros diferentes toda hora. Herman, o que tu acha do comentário do V-Dragon? foi aquilo que a gente vem falando, né? A improvisação deixa a narrativa mais divertida realmente e faz com que os jogadores surpreendam com alguma interação. Concordo. E eu queria colocar mais uma observação que eu tinha pensado aqui e acho importante falar. Que o narrador, ele precisa também colocar na cabeça que aquele recurso belíssimo que ele preparou talvez não vá ser usado. E ele tem que se acostumar a não se frustrar com isso. Eu vou narrar uma coisa de Ravenloft agora que eu não vou falar o que eu vou colocar, mas eu preparei uma prop belíssima. Eu mandei para um artesão fazer, ele vai fazer. E assim, eu quero muito que os jogadores encontrem essa prop no caminho. Muito, quero muito. Mas se eles não encontrarem, paciência. Eu não vou fazer a prop virar um elemento quântico. Então eu tenho, como narrador, eu tenho que estar ciente que aquela coisa muito boa que eu fiz talvez não vai ser usada, talvez não vai ser encontrada. Então a minha improvisação também tem que levar isso em consideração. Eu não posso ser aquele narrador mimado, e porque eu passei 2, 3 horas preparando aquilo, que eu vou forçar os jogadores a encontrarem. Talvez eu use uma outra mesa, então eu tenho que condicionar, eles não vão encontrar e fica para outra ocasião. Tá? Então eu acho que a gente sempre tem que ter isso em mente, além de todas as coisas que a gente já viu falando. Né? Esse comentário do V-Dragon é isso, concordo também. A improvisação pode ser uma forma de narrar, apresentando coisas aleatórias e contos diferentes toda hora, mas o narrador tem que ter em mente isso que eu acabei de falar. É muito importante. Legal. Vamos agora, mudando de plataforma, vamos para o WhatsApp. E o primeiro foi do Jonota Sodré, que disse o seguinte: antes de mais nada, bom diferenciar o improviso em mesa, porque os PCs fizeram algo que o narrador não esperava e a pessoa improvisar do zero. Dito isso, eu acho completamente plausível alguém improvisar tudo do zero. Dependendo do sistema, essa pode ou não ser uma boa experiência. Às vezes, um narrador irá improvisar e, por causa da sua bagagem individual, conseguirá dar conta
quando o sistema falhar, e tem outros sistemas que darão suporte ao narrador quando isso acontecer. No fim, a combinação narrador mais sistema irá definir o resultado final. Carol, ele levantou um ponto aqui que eu achei interessante. O Jonathan mencionou de quando o sistema não ajuda. O que tu acha desse lance do sistema não estar ajudando? Cara, eu concordo. É muito diferente você improvisar num V5, num PBTA, de você improvisar num D&D, né? Por mais que quinta edição tenha facilitado muito a nossa vida em comparação com suas versões anteriores, ainda assim é muito diferente você improvisar com D&D, por exemplo, porque você tira um NPC, um monstro, alguma coisa da cartola. Você tem que ter alguma coisa preparada para você jogar nesse improviso. Não pode ser totalmente assim aleatório. Até porque, assim, corre o risco de vou abrir o livro dos monstros, uma página aleatória, botar um monstro qualquer. Aí o MD é totalmente diferente dos jogadores, sabe? Ou vai ser muito fácil, ou vai ser muito difícil. Então, eu acho que ele tá certo. Dependendo do sistema, tem sistema que vai dificultar muito mais a sua improvisação do que outros. Muito bom. Vamos ao próximo comentário, agora feito pelo Baikal, Marcos Baikal, da Yotun Raivoso Editora, que disse o seguinte: eu poderia chamar de ausência de planejamento, em certas circunstâncias, mais do que falta. A menos que o grupo esteja acostumado a sessões planejadas, de tal forma que os próprios jogadores e o narrador não consigam improvisar facilmente, fazendo falta, a improvisação acontece espontaneamente num RPG, podendo conviver com muito, pouco ou nenhum plano antes disso. Até por isso existe sistema pro RPG. Digo, serve também para combate, que é como alguns tocam, mas acredito que até uma sessão old school, toda planejada Gronard, não entendi Gronard, vai esbarrar em improvisos necessários. Algum pinote atrai eles, sempre. O que tu acha desse comentário do Baikal e Herman? Eu queria entender o que é o Grognard, né? Mas, enfim. Concordo com isso, né? Ficou um pouco confuso o que ele quis dizer com algum pinote, né? Não sei o que ele quis dizer com isso. Mas eu concordo, né? A gente vai sempre fazer isso. Alguma coisa sempre... Sei lá, acho que pinote é um tesouro, não sei. Não, pinote pode ser tipo o cavalo dar um pinote, dar uma corrida. Ah, tá. Sim, eu acho que é isso. Alguma coisa sempre vai atrair os jogadores para fazer aquilo que você não quer. Às vezes você coloca uma coisa muito pequena, que às vezes até um elemento secundário, que você não tá nem aí, e os jogadores entendem que é uma coisa principal e vão atrás daquilo que não estava nem preparando. A Carol pediu para falar. Não, é porque eu fui no Google. Grognard é um termo usado para descrever um fã de jogos de tabuleiro, especialmente wargames e RPGs, que prefere jogos mais antigos, complexos e detalhados, muitas vezes com sistemas de regras extensos e materiais físicos. O D&D, né? O D&D da vida. Então é isso, eu acho que isso vai sempre atrair. Eu achei legal essa última parte, que eu lembrei de uma outra coisa, que como eu vinha falando, que às vezes você coloca um personagem secundário, um NPC secundário ali para ser alguma coisa, e os jogadores acham que ele é o principal, e os jogadores vão justamente para ali. Eles vão ser atraídos por uma coisa que você, quando criou a sua história, considerou como secundária, e os jogadores, na leitura deles, consideram como principal. Eu acho isso muito legal também, porque você pensou de um jeito, mas quando você apresenta a sua história para outra pessoa, ela está pensando de outro. E aí pronto. E aí eu concordo também com isso aí, que ele falou. Muito bom. E também para isso que existe o sistema, né? Também para te ajudar a seguir o caminho. Vamos ao próximo comentário, feito pelo Robin, que joga comigo no Belém das Trevas. Ele disse: meu tostão por aqui. Acho que pode ser um pouco de ambos, pois nem sempre os jogadores tomarão decisões que levam à sua linha programada. E quando se trata de pessoas, por mais que possamos presumir as ações delas, baseada em o quanto conhecemos, nem sempre dá certo. Carol, é meio que dizer o seguinte: os jogadores são os russos dessa história, e a gente precisa conversar com os russos, não é isso, Carol? Eu quero dizer, em primeiro lugar, que o Robin é meu jogador de Paixão delas Passionas. Ele vai narrar Hunter, quinta edição lá no Top Hat, agora em agosto. Né? Ele é um fofo. E isso, né? Por mais que a gente ache que sabe o que eles vão fazer alguma coisa diferenciada.
você acha assim, eu conheço essa pessoa há tanto tempo, ela vai fazer isso, isso e isso. Aí quando você vai ver, tipo, a pessoa faz totalmente o contrário do que você esperava, você fala assim, cara, por que você fez isso? E você tem que lidar com a situação. Acontece muito, 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 muito comigo. Principalmente porque eu narro muito no BT. Passion delas Passiones acontece direto isso. Então, assim, por exemplo, eu tenho um jogador meu de mouse guard que ele montou um personagem que era para ser um guerreiro e aí ele resolveu domesticar as abelhas e ele virou um apicultor. E ele agora, o camundongo dele cria abelhas na cidade. A história do personagem dele mudou totalmente, que agora ele é guerreiro, mas ele também é um apicultor, entendeu? E eu acho isso interessante, de certa forma, porque você vai construindo o universo e a história do seu personagem conforme você vai jogando, mas às vezes dá uma calça reada na gente mesmo e a gente tem que se virar nos 30 para resolver. Boa. Vamos ao próximo comentário, agora feita pela Eka Mazaki, que também joga comigo no Belém das Trevas. Ela disse: no RPG, o mestre sempre planeja tudo. Faz tudo certinho para ver como os players vão se sair perante ao desafio lindo que ele planejou, mas nem sempre é utilizado 100% do que ele planejou, no máximo 5%. E essa é a graça da mesa, os players sempre desafiando o mestre no improviso. Herman, só 5% mesmo, cara? Não dá para ser um pouquinho mais? Eu acho que depende muito, né? Já teve mesa que foi 5% mesmo, já teve mesa que foi um pouquinho mais. Mas eu concordo com isso, eu acho que também essa é a graça da mesa. Eu acho que às vezes quando tem bastante improviso, sai bem legal. Eu acho importante, né, que se faça planejamento, mas... Agora sim, falando de percentual, eu acho que é possível aumentar isso aí. E eu vou te dar outro exemplo, que eu fiz também agora nessa mesa de Hunter. O que eu fazia? Eu tentava direcionar os personagens para alguma narrativa. Como eu fiz? Eles adoraram esse recurso. E aí pode ser até um tema de podcast futuramente, sobre os próprios e os handouts. Eu simplesmente amo esses recursos. E eu fazia o seguinte, eu usava, no começo de toda a sessão, eu simulava como se fosse o jornal do dia. Eu lembro que eu até criei, obrigado inclusive mais uma vez, Thiago, por ter me fornecido o template no Canva, eu fazia o jornal O Bragantino. E esse jornal trazia as notícias do dia que tinha acontecido na cidade, um assassinato, um político, alguma coisa assim. Os players amaram um recurso barato, simples, e já direcionava. para o que seria naquele dia. Então, saia a notícia de um assassinato, opa, tem um lobisomem matando a galera aí e tal. Saia no jornal, tudo bonitinho ali. E aí eles já iam por aquele caminhar. O corpo foi encontrado na mata, perto do rio e tal. O jornalzinho, o próprio que eu trazia, e aí já passava de 5% para 10%, 15%, mas não os 100, realmente não os 100. Mas dá para ser um pouquinho mais de 5, né? Desde que você consiga direcionar ali, dá 5. Tranquilo. Muito bom. Vamos ao próximo comentário agora do Lucas, que esteve conosco semana passada. Semana passada? Não, há 2 semanas atrás, aqui no podcast, conversando junto com o Fábio do canal Dois Perdidos no Tempo. E o Lucas disse o seguinte: no caso de mestres realmente experientes, creio que o improviso é a mais perfeita técnica de narração. Raciocínio rápido, criatividade, conhecimento do cenário e lore, somados a toda a cultura e aquilo que o narrador infere das ações dos jogadores, possibilitam que ele reconduza uma história muito mais interessante do que uma que foi indiretamente planejada. Nos demais casos, varia muito. Geralmente, acaba sendo uma mistura das duas coisas, técnica mais falta de planejamento. Carol, recentemente, observando o que o Lucas está aqui comentando, fala-se muito também daquelas aventuras previamente prontas, as one-shots costumam ser aquelas previamente prontas. E aí eu vi um podcast em que esqueci o nome dela, que é a Sardinha, que mora no Rio de Janeiro, gente boa pra caramba, inclusive, Claudinha. Isso, a Cláudia Sardinha, ela comentando lá no Perdidos no Play que é comum ela improvisar em cima das one-shots. E o argumento que ela deu foi super interessante, do tipo, tem horas que não dá pra gente se estender muito, porque as pessoas querem conhecer o evento, então tu te programar aí uma hora, 1h30, e já libera a galera. E aí ela tende a superar o que estava lá de previsto no one-shot para fazer a coisa funcionar, dar o mesmo resultado que a diversão e vida que segue. E eu acho que é isso um pouco do que o Lucas está comentando aqui. Carol, seus comentários.
Cara, eu concordo com a Cláudia. Quando você está narrando em evento, é totalmente diferente de você estar narrando em stream, né? Porque em stream você ainda consegue, de repente, dar uma esticadinha ou não. Mas o one shot eu aprendi uma coisa. Antigamente eu tinha sérios problemas com finais tristes, finais ruins de um one shot. Hoje em dia eu aprendi que faz parte, o bad end ele faz parte da vida, entendeu? E tá tudo bem. Deu seu tempo de one shot e a pessoa não conseguiu cumprir o objetivo. Você improvisa, você coloca o bad end, você explica, ó, não deu, foi assim, assim, assim que aconteceu. Infelizmente não foi aquele final feliz que você tinha planejado, mas foi isso. Ou então você corta. Já aconteceu de eu tesourar várias em evento. Eu fui narrar o Zag Yojimbo e eu tesourei mais da metade da one shot, porque eles estavam tão empolgados fazendo RP que eles esqueceram do objetivo da one shot. E aí, tipo, eu cortei várias cenas para poder eles chegarem no final, resolverem tudo e tá tudo bem. Entendeu? A gente vai levando. Ainda mais em evento. Evento não tem como. Evento e tem tempo para você narrar, tem hora, você tem que, às vezes, são 2 turnos de mesa, você tem que liberar a mesa para a próxima pessoa. Então, não tem como. Você realmente tem que trabalhar dentro daquele horáriozinho apertado e vai ter que ir no improviso, né? Mas eu acho que qualquer narrador, mesmo o mais inexperiente, ele consegue improvisar. Talvez ele fique mais inseguro para isso, mas eu acho que ele, tendo alguma noção do sistema e do que ele está fazendo, ele consegue. Muito bom, perfeito. Nesses momentos de one shot e evento, o improviso é necessário. E agora nós vamos ao último comentário das redes sociais, que é feito pela Cristiane Cristóvão, que jogou comigo no Belém das Trevas. Ela disse o seguinte: a diversão de jogar RPG é simplesmente você improvisar, exercitar a criatividade, a interação ali no momento junto com os outros jogadores. Mas nem sempre de improviso vive o mestre. Planejar para ter uma base, orientação e objetivo é interessante. O que vale é o acordo que o mestre fez com a mesa, ou seja, o acordo social. Irmã, como é a tua experiência de pessoa narradora lidando com o acordo social nas suas mesas? Eu queria até comentar sobre isso que a Carol falou, achei muito legal. Eu sempre faço sessão zero. Porque assim, a gente pensa muito em sessão zero como aquela coisa de criar personagem e explicar regra, né? Faz também, mas eu acho que a sessão zero ela tem uma coisa muito importante, e isso vem sendo trazido nas quintas edições do Mundo das Trevas, Vampiro, Caçador e Lobisomem, que eles têm uma parte lá sobre isso, que é sobre segurança e respeito na mesa. E a sessão zero, porque assim, criar personagem, gente, hoje em dia tem aplicativo, você joga lá que é um gnomo, lutador, e vai jogar, você vai fazer. A sessão zero, então, você pergunta para os jogadores o que eles querem. Eu sempre faço isso, tenho um questionário, que tipo de crônica você quer um terror assim, você quer ação, o que você espera, o que você busca, quais são os seus limites, eu sempre pergunto quais são as temáticas que os jogadores querem evitar, esse tipo de coisa é sensível para você, enfim, então eu sempre pergunto isso. Então a sessão zero ela é para fazer a curva, tanto que eu falo, digo, gente, vamos fazer a sessão zero, não criem ficha, ficha vocês fazem em casa, eu não vou auditar a ficha de ninguém, não vou ficar olhando ponto, mas eu preciso discutir isso. Quais são as temáticas que vocês gostam, quais são as temáticas que vocês não gostam, até para poder improvisar com base nisso. Vai que o meu improviso puxa uma questão sensível de alguém, uma coisa que alguém não gosta, né? Então é importante o acordo com a mesa. E aqui entra um recurso muito legal, que acho que algumas pessoas, vocês já devem conhecer, ou que alguém está nos ouvindo também, é o cartão X. Não sei se vocês já ouviram falar desse recurso. Sim. Ele é maravilhoso, né? Então é importante usar esse tipo de coisa e já avisar como funciona. Na sessão zero eu levo o cartão X e digo, olha, galera, você vai usar isso aqui. Se acontecer de entrar em uma zona cinzenta que não é legal, vocês pegam e toquem no cartão que a gente pula ou faz o fade black, né? Alguma coisa assim. Mas sim, é importante o acordo, né? Tanto para temática, quanto por limites, por N razões, né? Que a Carol já tinha falado e eu assino embaixo. Muito bom.
Então tá aí todos os comentários das redes sociais que ajudaram a movimentar os nossos comentários aqui no podcast. Então vamos agora à parte final, que é das considerações finais. Tanto Carol quanto Herman vão fazer suas últimas falas sobre o tema, trazer alguma coisa que eles pensaram e não tiveram oportunidade antes, então chegou o momento para isso. Também dizer o que eles estão fazendo aí para a galera poder acompanhar eles nas redes sociais e no final dizer um até logo. E quem começa é a Carol. Eu acho improvisação interessante, contrato social primordial, e eu acho só que a improvisação ela não pode passar por cima do respeito pelo amiguinho que está jogando. Entendeu? Você tem que levar em consideração o respeito. Sempre, gente, respeito é a base de tudo nessa vida. Eu narro uma mesa tipo guilda, vamos colocar assim, que eu não gosto do nome West Marches, né? Que de Paixão de las Passiones, então as pessoas entram e quando tem um shot, elas podem se inscrever, como se fossem núcleos da novela, cada hora tá um jogando com o outro e tal. Só que eu tenho um grupo de pessoas que eles querem jogar o RPG de pegação em Paixão de las Passiones. Então agora todo mundo que entra na guilda eu aviso, olha só, gente, a guilda tem pegação, a gente tem um movimento de cenário para isso. Se você não quiser que isso aconteça com o seu personagem, chega no meu privado, me avisa que não vai acontecer. Por quê? Porque é uma dinâmica que já tem e eu acho importante você avisar para quem está chegando. A pessoa não quer, a gente vai respeitar ela. Respeito é acima de tudo. Então, vamos focar no respeito. Improviso é importante. Se você não se sente confortável improvisando ainda, faça que nem eu fiz há alguns anos atrás, porque muita gente sabe, eu tenho ansiedade social. Eu fiquei 5 anos afastada do RPG. Para eu voltar foi difícil, para voltar a narrar foi mais difícil ainda. E aí eu fui narrar uma mesa de Monster Hearts e eu criei 75 NPCs antes de narrar a mesa. Eu fiquei com medo das pessoas irem para um lugar que eu não tinha planejado, eu ficar nervosa e não saber o que fazer, porque é sinistro. Então, eu acho que eu não vou saber lidar com o improviso. Senta e cria as coisas que você acha que podem acontecer. Eu acho que eles vão para a biblioteca. Se você fosse o player, o que você pensa assim? A aventura é essa. Se eu fosse o player, o que eu faria de caótico? E aí você vai lá e monta, se você não se sentir confortável para improvisar. Com o tempo, você vai vendo que 75 NPCs é muita piração na sua cabeça. E aí você vai começando a se sentir mais confortável para improvisar e podendo se soltar mais para narrar. Mas não sejam loucos que nem a Carol, não recomendo de verdade. Mas naquele momento, se eu não fizesse aquilo, eu ia ficar muito ansiosa e eu não ia conseguir narrar aquela mesa. Então, para mim, aquilo naquele momento era importante. Se aventurem a narrar. Se você achar que não vai dar certo, que você precisa fazer um reroll, conversa com os seus jogadores. Eles às vezes são caóticos, mas eles entendem. Abre o jogo. Seja sincero. O importante, acima de tudo, é se divertir. E vocês me acham na Ginga Editora. Vocês me acham nos meus perfis pessoais, que é o Carol B _RPG, e vocês me acham no Top Hat Club narrando principalmente Paixão de las Passiones e Mouse Guard RPG. É isso aí. E agora passamos para as considerações finais do Herman. Bem, gente, o RPG ele é um jogo de criação, né? E também eu vejo o RPG como uma forma de arte. E muitas vezes o improviso, ele faz parte, né? Eu até estava, quando tu me convidou para cá, pro podcast, eu pensei numa forma de arte que é improvisada, que eu acho maravilhosa, que é o repente, lá do Nordeste, né? Que é muito bom, eu acho muito legal aquilo ali. E eu acho que é meio que isso, sabe? Você faz um improviso, às vezes a pessoa fica pensando tanto, nossa, eu quero que os jogadores façam isso, eu quero que os jogadores façam aquilo, eu preparei esse monstro aqui, épico e tudo. Eles não vão encontrar, meu amigo. E é melhor que não encontre. Só não faça, não deixe tudo amarrado, sabe? Preparou, beleza, usa para outra ocasião, mas assim, eu acho que o improviso ele é bem-vindo. Eu acho que ele é legal você... Sei lá, se você quer deixar um RPG amarrado, vai jogar um RPG de videogame, um Baldur's Gate. Acho que nem Baldur's Gate mais não é assim, né? Já tem tantas opções. Mas se você jogar um videogame, o RPG ele é para isso. Né? Ele é para ter várias opções, é para os jogadores, é para você se divertir. Então não tenha medo, né? Se você é narrador e acha que precisa improvisar, improvise. Só conheça um pouco, naquele pouco de planejamento, conheça um pouco do seu sistema, conheça um pouco dos seus jogadores. E vai lá, improvisa sem medo,
sem medo de ser feliz, né? No final vai acabar sendo melhor, né? Como muitas vezes já aconteceu comigo e com outras pessoas. Eu acho que faz parte, não tem por que ter medo, não tem por que ter que amarrar as coisas, enfim. E quanto a redes sociais, eu não uso, Raga. Na verdade, eu uso pessoal, né? Eu não tenho uma rede social de pessoa jurídica, nem nada assim, é só para meus amigos mesmo. Mas eu queria deixar aqui um convite, né, para a galera seguir a Associação Dungeon Belém, que é de onde eu faço, que é a associação que eu faço parte, que nós somos uma associação sem fins lucrativos para promover RPG, card game, board game, e nós temos o projeto Taverna, né? É só entrar lá na página que você vai achar que são one-shots voltadas para o público externo. Então a gente tem lá Pathfinder, tem D&D, tem Mundo das Trevas, tem vários sistemas, várias mesas para quem nunca jogou, quem quiser conhecer RPG pode ir lá. Segue as redes e sempre tem alguma mesa rolando de algum sistema pra galera. Bom, é isso. Muito bom. Então tá aí todas as contribuições. Deixa eu avisar agora para vocês o que temos de programação para a semana que vem. Sim, já temos tema para a semana que vem. A escolha dos temas é sempre feita em parceria com a galera da Associação Dungeon Belém. Eu lanço uma lista de temas e eles me ajudam a escolhê-la. E o tema escolhido para a semana que vem será RPGs que tenham o Brasil como cenário. Você curte? E já temos pessoas programadas para isso. Daqui do Pará teremos Paulo Lobo, que é autor do Caruara RPG. E, olha só, Carol, nosso convidado externo será o Leandro Abraão, autor de Cangaço Trevoso RPG. Então teremos essas duas pessoas aqui semana que vem para tratar desse assunto. E agora, partindo para o derradeiro final, quero agradecer a Carol e ao Herman por terem vindo participar aqui desse podcast. Agradecer a todo mundo que apareceu aqui no chat da Twitch, participando e contribuindo com comentários. E também agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo ou escutou esse áudio nas plataformas. Muito obrigado a vocês por esse podcast. Está se tornando algo muito bacana na minha semana. É algo que eu estou gostando bastante de fazer como contribuição para o RPG nacional. E agora, para finalizar, como de praxe, convido a Carol e o Herman para junto comigo dizer tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau.